Como empreender na psicologia na área da sexualidade. Este é o episódio 3 desta série de vídeos com a psicóloga Bárbara Allert. Pois, Bárbara, seja bem-vinda. A mudança de carreira sempre é uma coisa complexa, né? A gente sempre tem que estar assim planejando isso, né? Construindo isso. Eu, na época que eu saí da empresa, eu tinha um salário assim muito diferenciado. Por quê? Porque eu já coordenava treinamento, coordenava desenvolvimento, né? Já tinha aí 8 anos de empresa. E eu sabia que eu precisava sair e quando eu saísse eu iria enfrentar o desafio que seria ganhar menos, né? Então eu me organizei, me planejei para isso e fui, né? Fui trabalhar num convênio, né, de saúde, não era um plano de saúde, mas era um convênio de saúde, um plano de saúde, e trabalhar como psicóloga clínica, porque era o que eu queria testar isso, eu queria entender isso, e jurei para mim mesmo que eu nunca mais ia trabalhar com empresas. O que acontece? Não deu 3 meses dentro da empresa, eu engravidei de novo, né? E aí, claro, passei todo o período de contrato grávida e tal, e quando eu voltei da licença maternidade, eu fui desligada dessa empresa, desse convênio de saúde, desse plano de saúde, enfim. E então eu tinha aí todo um desafio pela frente que era construir uma outra carreira, porque eu não queria mais voltar para a empresa. Foi nesse momento que eu comecei a pensar assim, bom, então agora é a hora de eu trabalhar dentro daquilo que eu sempre gostei, né? Nunca mais vou voltar para a empresa e tal. Chegando nesse momento, abri meu consultório, aquela coisa toda, né? Eu já dividia com uma colega. O que aconteceu? Não vinham pacientes, né? Óbvio, por quê? Porque a Bárbara era conhecida como empresa. A Bárbara era conhecida como psicóloga de empresa, né? Então eu já tinha trabalhado 8 anos em empresa. Ninguém me enxergava como psicóloga clínica. E aí o que aconteceu? Eu tive que voltar a trabalhar com empresas, porque era onde as empresas me conheciam, onde eu tinha bagagem, onde eu tinha experiência, onde eu tinha como comprovar, né? Dar a prova social, como a gente fala, né? Para os meus clientes. E aí eu fui de porta em porta. Gente, eu fui de porta em porta. Eu ligava, pedia para agendar um horário, fazer uma reunião, mostrar o meu trabalho, dizer o quanto que eu, né, sabia do que eu estava falando, que eu tinha experiência em RH, que eu tinha trabalhado em tal empresa, em tal empresa, em tal empresa, e que a gente tinha feito tal coisa, tal coisa, tal coisa. Foi muito legal, certo? Porque aí várias empresas abriram espaço para mim e eu comecei a trabalhar com elas, assim, foi um negócio incrível, parece assim que eu tinha uma sorte, né? Parecia assim que eu tinha sorte de me conectar com as pessoas, sorte de fazer um trabalho que gerava resultado para as empresas, e aí foi indo, eu tive minha primeira filha, né? Depois, 2 anos depois nasceu a segunda filha. Quando eu estava grávida da Bibiana, minha filha mais velha se chama Amanda e depois a mais nova se chama Bibiana. Quando eu estava grávida da Bibiana, surgiu um grande cliente na época, que era um laboratório de análises clínicas, e esse laboratório disse, olha, Bárbara, eu não posso te contratar grávida, mas a gente quer o teu trabalho, então tu abre uma empresa e a gente te contrata. E foi aí que nasceu a minha empresa. Então a minha empresa hoje tem mais de 14 anos, né? E nessa oportunidade que eu fui me desenvolvendo e que eu fui também exercitando muitas competências minhas, muitas formas de pensar, muitas formas de trabalhar que estavam relacionadas à questão do se posicionar, a questão do papel, né? E eu comecei aí a ter um retorno muito legal do meu trabalho, porque eu sabia que eu iria dar um retorno muito positivo e eu sempre tive muita facilidade de negociar o valor do meu trabalho, né? Isso normalmente é uma coisa muito complexa para nós psicólogos, mas eu conseguia sempre negociar muito bem o meu trabalho. Pensava assim, bom, para eu sair de casa, para eu dedicar horas, né? Como eu sei que eu vou dedicar, eu preciso ter uma remuneração que me faça sair realmente de casa. E aí as coisas foram acontecendo, né? Eu trabalhei com essa grande empresa, esse cliente. Teve um momento, né? Resumindo para vocês um pouquinho, teve um momento que eu comecei a entrar em processo de licitação, né? Trabalhei durante 6 anos com contratos de licitação. E foi uma coisa assim, uma experiência incrível,
Foi ali que eu tive equipe de psicólogos, né? Então a gente trabalhava em 6 psicólogos. No início eu fazia tudo sozinha. Confesso, foi uma coisa assim, vocês imaginam, né? Acho que eu era a única psicóloga que fazia todas as avaliações psicológicas de contratação de concurso público, né? Então eu fiz muita avaliação, muito laudo psicológico, corrigi muito teste, foi uma loucura. Assim, aprendi a dedicar muitas horas à questão do trabalho, aprendi a dedicar muito tempo de muita resistência a tantas horas de trabalho, né? Foi um tempo assim de muito trabalho mesmo e acho que me preparou assim para realmente não desistir, persistir. Tem gente que chama isso de teimosia, né? Eu digo que eu chamo isso de persistência. Mas quem me conhece bem diz que sabe que eu sou bem teimosa, no sentido assim de botar uma coisa na cabeça e vai até o fim. Quando não realiza aquilo, não para. E normalmente é assim mesmo na vida e isso sempre deu certo. Então vem aquele reforço e a gente vai continuando assim. Gente, durante esse período de licitação, vocês imaginam, eu ganhei não no preço, mas eu ganhei na quantidade. Então eu trabalhava muito, eu ganhei muito dinheiro naquela época, e inclusive isso é uma coisa que faz parte da minha história, né? O dinheiro para mim sempre foi uma coisa que veio com facilidade, né? Nossa, o Bruno vai ficar louco comigo agora, né? Como assim, Bárbara, veio com facilidade? Eu sempre tive facilidade de fazer dinheiro, né? Acho que por uma série de fatores, né? Se eu fosse listar aqui para vocês, eu acho que a minha valorização enquanto profissional, o meu preparo. Eu nunca parei de estudar nesses anos todos, né? Inclusive hoje, né? Tenho especialização, estou fazendo especialização, estou estudando o tempo inteiro, né? Estou aqui num período assim, meio férias, meio trabalho, e estou aqui gravando e ao mesmo tempo estou com um monte de livro lá porque eu estou lendo. Agora daqui um pouquinho tem aula com os meus alunos, então vem daí, é do fazer o dinheiro, né? É do se dedicar, não ter medo de ser próspera. Eu não tenho medo de ser próspera, muito pelo contrário, acho que eu nem sou tão próspera quanto eu gostaria de ser, né? Acho que eu quero muito mais. Porque o dinheiro realmente, ele é aquilo que o Bruno sempre diz, né? Ele é o resultado do nosso trabalho, ele é o resultado do nosso empenho, a gente faz o dinheiro, né? Então, parece assim que talvez eu trouxe isso até de casa, né? Meu pai sempre fazia o dinheiro. Como é que ele fazia o dinheiro? Plantando soja, esperando, colhendo, cuidando, administrando. E eu trago isso muito forte também na minha história, na minha aprendizagem. Então, dinheiro para mim significa resultado do meu trabalho. Se eu não ganho dinheiro, é como se meu trabalho não tivesse valor, como se eu não tivesse resultado, entende? Então, tem muito a ver com isso. E nesse período que eu trabalhei com licitações, então eu fui me preparando para outras coisas que eu queria fazer. Eu fui me preparando para trabalhar com clínica, fui me preparando para trabalhar com outras possibilidades, né? E nesse período eu trabalhei com muitas empresas familiares também. E essas empresas familiares eram os casais que trabalhavam lá, e aí vem a grande questão de como que eu entrei dentro da área da sexualidade. Quando eu comecei a trabalhar com casais, empresários, eu me dei conta que tinha ali um tema que eu não estava preparada para trabalhar, que ultrapassava a questão da gestão do RH, ultrapassava a gestão das pessoas, ultrapassava, né, como eu disse, eu vim das empresas, queria trabalhar com clínica, mas eu não tinha essa bagagem, então eu precisava mais conhecimento, eu precisava me qualificar mais, eu sempre tive uma coisa assim que eu só trabalhava com aquilo que realmente eu sabia, com aquilo que realmente eu me sentia capacitada. Quando eu fui trabalhar então com esses casais, eu disse, ai gente, eu preciso estudar. E aí eu fui fazer então a formação dentro da terapia de casal, terapia de família, né, para trabalhar com essas empresas familiares e com os casais empresários. Tem algo, né, dos casais empresários que questões relacionadas
a dinâmica do casal mesmo, né? E que eu achava assim que eu precisava estudar, que eu precisava aprender, né? As famílias, como ajudar, como lidar com aqueles desafios deles, né? E aí eu fui para o CEF, né? Que é onde eu fiz a minha formação, né? De especialização em terapia de casal, terapia sistêmica, né? E lá eu fui estudando, a gente atende, né, faz práticas e tal, e lá teve um momento que eu tive uma aula com uma professora que falava sobre a questão da sexualidade, mas aquilo para mim ainda não era o suficiente. E também naquela época eu achava assim que a postura daquela profissional não era assim, nossa, não. Para mim isso, ai, que complicado, né? Como que eu vou trabalhar com a questão da sexualidade? Como que eu vou trabalhar com essa temática com os casais, com essa postura, né? Então eu fiquei assim muito intrigada com aquilo e pensei assim, bom, eu tenho que continuar estudando. Naquele momento surge uma das minhas colegas e disse assim, Bárbara, eu vou fazer um curso na área da sexualidade humana. Eu disse, mas como assim, né? Que negócio é esse? Que curso é esse? Onde é que é isso? Me fala, me conta. E esse curso, na verdade, era numa cidade no interior, do lado da cidade onde eu sou natural. Eu disse, nossa, dá para entrar ainda nesse curso? Dá, vou ver. Não deu outra. Final de semana seguinte, eu estava entrando na turma e foi uma experiência muito rica. Nossa, foram assim 4 anos de viagens, de aprendizagem, de abdicar da vida pessoal, de ter um propósito, de ter ter algo que assim começou a fazer todo sentido, né, daquilo que eu buscava para conseguir ficar na clínica. Né? Quando eu cheguei na área da sexualidade, eu entendi que ali era o meu lugar. Né? Eu não sabia direito como, nem onde, nem quando. Eu só sabia que eu queria trabalhar com isso. Eu sabia que eu podia, eu tinha postura, eu tinha interesse, eu tinha conhecimento, eu tinha formação. Eu sabia que eu trabalharia muito para atingir o meu objetivo enquanto profissional, né, da área da psicologia, enquanto profissional que trabalhava com a área da sexualidade. Eu tive uma professora maravilhosa, inspiradora, Maria Cristina Werner. Ela, assim, me ensinou... Fico até me emocionar. Eu sempre tive muitas pessoas que me inspiraram e me ensinaram assim a ter postura, sabe? Porque às vezes eu também tive modelos do que não ser, né? Mas eu tive alguns modelos assim muito fortes dentro da empresa e dentro da clínica também, do nosso papel enquanto psicólogo. E ela, enquanto psicóloga, me ensinou a trabalhar com a sexualidade. Então, de um jeito elegante, de um jeito sério, de um jeito também natural, de um jeito acolhedor, de um jeito cuidadoso, né? De um jeito atencioso, de um jeito ético, profissional, enfim, uma série de coisas. E ali nossa, gente, quero trabalhar com isso, quero trabalhar com a sexualidade, eu sei que eu posso ajudar e eu preciso estudar muito, porque era o primeiro momento, né? Então isso foi 2009, 2010, 2011, 12, né? Então tem aí 10 anos, né? 10 anos atrás, eu sabia que eu tinha que trabalhar com isso. Naquela época não existia ainda inteligência erótica, né? Naquela época eu só tinha o consultório e sabia que eu queria viver disso e eu precisava então também me movimentar. Eu continuava com as empresas licitadas, né? Continuei trabalhando, foram 6 anos, né? Continuava com as empresas de consultoria, né? Trabalhei em grandes empresas, assim, trabalhei com coaching empresarial, né? Por quê? Porque eu vinha dessa área de empresa e trabalhava com isso, então fiz projetos muito legais, assim, empresas muito grandes mesmo, empresas da região da Serra, né? Aqui que a gente tem empresas enormes, assim, mundialmente conhecidas, né? Empresas públicas também. Então fui trabalhando, fui me desenvolvendo, fui me preparando para isso que talvez hoje eu tô colhendo um pouco mais, tô usufruindo um pouco mais, né? Nessa época também
eu sabia que eu tinha um caminho para percorrer, né, dentro da psicologia, dentro da área da sexualidade, e eu sabia que isso iria demandar muita energia minha e eu fui me desenvolvendo, fui me preparando, fui trabalhando para isso, né. O que acontece foi que em 2015, 14, eu entrei numa empresa e tinha horas fixas de consultoria naquela empresa. E lá eu conheci uma colega que já falava de marketing, né, digital, não marketing para psicólogos. E eu comecei a escutar ela sobre isso. E foi ali que surgiu para mim o Bruno Rodrigues, e eu vou contar essa história aí também no próximo vídeo. O que me chama bastante atenção é a Bárbara dizendo, ela tendo clareza, eu não estava preparada para atender essas demandas, eu não estava preparada, eu precisava me qualificar mais, eu precisava me preparar mais. Isso é fundamental. Você que está acompanhando, teve momentos assim de clareza? Se quiser, escreve aqui nos comentários. Eu lembro de ter recebido alguns casos do consultório que eu sabia que eu não estava preparado. E aí a gente tem a opção de indicar, né, pessoal? Se qualificar é essencial. A Bárbara foi atrás disso. Hoje, essa psicóloga é incrivelmente bem-sucedida, que é uma referência para várias outras psicólogas, mas ela teve uma jornada. Ela foi crescendo passo a passo. No próximo episódio, ela vai contar como ela conheceu o Bruno Rodrigues. Sabe quem é o Bruno Rodrigues? Editor, coloca aí, editor, a foto do Bruno Rodrigues com a Bárbara Allert em Paris. Aí eu tenho que imaginar que o editor colocou essa foto muito bem. Próximo episódio. E se você está gostando dessa série, ó, coloca aí um joinha, ajuda a mostrar para o próprio YouTube que esse vídeo aqui é relevante. Compartilha, manda para outras pessoas, outros colegas de profissão, sejam da área da sexualidade ou não. A Bárbara é uma psicóloga que empreende na psicologia de forma incrível. Beijos, abraços, até o próximo episódio.